enfraquecimento das tribos do norte, chamadas então de Efraim ou Israel. Esse enfraquecimento provocou uma interferência da Síria. Lembrar que a Síria não é Síria. A Síria antiga, a Síria, é uma nação que hoje é território iraquiano, antiga Síria. No ano de 721, o rei Acaz de Judá estava em guerra contra o reino do norte, que havia se aliado aos sírios. Não tem nada a ver com a Síria. Então, o reino do norte, o reino de Efraim, se aliou à Síria para invadir o reino do sul, cujo rei era o rei Acaz. Bom, só que o rei Acaz, se vendo ameaçado pelas potências do norte, se associou ou se aliou aos assírios, então potência mundial. País fortíssimo e temido. Era terrível. A atuação dos assírios era terrível. Todos os povos na época tinham receio de que a Síria se voltasse contra a sua nação. Mas o rei Acaz se aliou aos assírios para fazer frente ao reino do norte. O reino do norte que havia se aliado à Síria, que hoje é e continua sendo a Síria que nós conhecemos, com aquele problema todo que está havendo lá. E o rei Sargão II da Síria veio e destruiu o reino do norte, dizimou, espalhou o povo todinho, e no lugar do reino do norte, no lugar de Israel, no lugar de Efraim, ele colocou um povo estranho aos judeus, não era um povo hebreu. Por isso que até no tempo de Cristo, no tempo de Jesus Cristo, o povo hebreu ou o povo judeu não gostava do samaritano, que era o povo que havia sido trazido pelos assírios, porque os judeus mesmo que moravam ali tinham sido dizimados, e os que sobraram foram deportados. Não havia mais judeus no reino do norte. Mas o rei Acaz do sul de Judá, ele andou vacilando e se aliou aos egípcios, e isso desagradou os assírios. O que aconteceu? Veio a mão pesada de Senaqueribe. Senaqueribe era o filho de Sargão II e tentou destruir Jerusalém. Todas as cidades fortificadas e outras aldeias do Reino do Sul ou de Judá foram destruídas, menos Jerusalém. Nesse tempo, Jerusalém, e até hoje, era abastecida com um sistema bem eficiente de água. Esse sistema de água que abastecia Jerusalém foi negado aos invasores assírios. Então eles sobreviveram muito tempo, resistiram muito, mas o rei na época, deixa eu ver quem era o rei, era o rei, não importa, eu sei que o rei da época, lá em Judá, não era Josias, mas o rei na época, ele resolveu pedir a Deus proteção. E ele era um homem temente a Deus. E o que aconteceu? Deus ouviu as preces do povo de Judá. E com isso, o exército assírio, poderosíssimo, foi dizimado.
não se sabe quem causou essa derrota dos assírios, indestrutíveis, poderosíssimos, foram destruídos pela mão de Deus. O rei Senaqueribe fugiu para a Síria, capital Nínive, fugiu para Nínive, só que os dois filhos de Senaqueribe acabaram por assassinar o pai. Bem, então essa é a história da resistência de Jerusalém, do povo de Judá contra os assírios. Acontece que esse mundo estava conturbado. Contra os assírios se juntaram persas, egípcios e um reino chamado Média. E destruíram Nínive, massacraram os assírios, acabaram de vez com o poderio assírio e passaram a ser os poderosos, os babilônios passaram a ser os poderosos na época. Babilônios, medos, persas, egípcios, todos eles, o mundo todo se juntou para derrotar os assírios e conseguiram. Só que o poder mundial na época passou para a Babilônia, Nabucodonosor. Judá ainda titubeou ao se associar com o egípcio novamente. Novamente, Judá se aliou aos egípcios e isso desagradou Nabucodonosor. O que aconteceu? Nova invasão no Reino do Sul. Isso ocorreu em 797. 797, Ezequiel era um sacerdote importante, Daniel, um jovenzinho, e outros personagens muito importantes, como heróis da fé do povo judeu. E esse pessoal foi levado cativo para a Babilônia. E Nabucodonosor deixou reinando em Judá, em Jerusalém, um rei chamado Zedequias. Esse Zedequias era um governo títere, vassalo aos babilônios. Mas não bastasse isso, esse rei que foi implantado pelos babilônios se revoltou 8 anos depois. Aí veio novamente o rei Nabucodonosor e suas tropas, desta vez arrasaram definitivamente Israel e o templo de Israel, o templo de Jerusalém. Então, essa situação em que Ezequiel começou o seu ministério, uma situação conturbada politicamente e religiosamente. Por quê? Porque o povo estava adorando outros deuses, idolatrando, profanando o nome de Deus. E Deus mandou Nabucodonosor como um instrumento para castigar o seu povo eleito, desobediente, rebelde, idólatra. Então, a destruição de Jerusalém ocorreu em 587 a.C. Vamos passar para o próximo. Aleluia. O livro de Ezequiel está dividido em 4 partes. A primeira parte do livro, trata do chamamento de Ezequiel para cumprir as determinações de Deus. A segunda parte do livro traz as revelações sobre o julgamento de Deus sobre o povo judeu rebelde. A terceira parte traz a revelação de Deus contra as nações estrangeiras, Egito e outras nações que vamos ver mais adiante. E a última, a revelação da restauração desse povo. Como é que foi o chamado de Deus a Ezequiel? No capítulo 1 ao 3 trata
desse chamamento que Ezequiel descreve como se fosse uma autobiografia. Como ele estava cativo na Babilônia, ele recebeu esse chamamento fora de Israel. Era a crença na época, todos criam que Deus, o Deus de Israel, não atuava. Um absurdo, mas eles acreditavam que fora do território deles, Deus não atuava. Estavam isolados na Babilônia, longe da terra deles e sem Deus. Então essa revelação foi importante porque Ezequiel teve uma visão de que uma carruagem sustentada por 4 homens, metade homem, metade animal, que não tinha um trajeto definitivo. Deus sentado no trono. Então a exuberância foi tão grande que ele se prostrou e reconheceu que Deus estava com ele. Isso daí ocorreu no 5º ano que o povo estava cativo. Isso ocorreu em 583, 582 antes de Cristo. Como é que Deus testou Ezequiel? Ele testou Ezequiel através de um rolo, de uma mensagem que Deus tinha mandado para o povo de Judá. Só que Deus mandou que ele comesse aquela mensagem, aquele papiro, aquele pergaminho. Por incrível que pareça, por mais estranho que tenha parecido, ele foi, comeu aquele rolo, se sentiu muito confiante e seguro e fortalecido para pregar aquilo que Deus tinha mandado ele pregar. E nessa mensagem que Deus deu a Ezequiel estava o alerta. Deus incumbiu não só Ezequiel, anteriormente Isaías, Jeremias, como porta-voz, como arauto, aquele mensageiro que alertava o povo. Povo de Deus, cuidado. A mão de Deus, o castigo está chegando. E o povo não acreditava. O povo se fazia de surdo. Ele, num dos primeiros capítulos de Ezequiel, ele descreve que ele seria, junto com Isaías e Jeremias, os atalaias, os sentinelas que ficavam na torre, aguardando a chegada do inimigo. Então ele soaria a trombeta e os que ouvissem a trombeta iriam se preparar contra aquele possível inimigo. Então essa foi a mensagem que Deus deu a Ezequiel. Aleluia, Deus. Vamos ver a segunda parte do livro de Ezequiel. Pode mudar? A segunda parte do livro de Ezequiel trata das revelações do julgamento que Deus fez sobre o seu povo. Algumas pessoas que já tenham servido o exército talvez tenham visto uma sala de operações, muitos chamam de sala de guerra, onde são colocados miniaturas do campo de batalha e ali são mostrados as forças em combate, etc. Então, Deus deu essa visão a Ezequiel e mostrou nesse quadro, nessa sala de operações, nessa sala de guerra, como seria o cerco da cidade de Jerusalém pelos babilônios. E a visão não foi cruel. Ezequiel se assustou com o castigo que Deus estava mandando sobre o seu povo. Porque a idolatria estava em todos os níveis, inclusive e principalmente dentro do templo. Havia centros de adoração que Jeroboão, desde o tempo de Salomão, já tinha estabelecido em vários
locais elevados. E essa idolatria estava geral. Abandonaram Deus para adorar outros ídolos. Deus condenou esse povo. Esse povo que por ele tinha sido escolhido, o povo de Deus. A destruição seria tão grande que Ezequiel se assustou e pediu por misericórdia. Deus, tenha piedade desse povo, porque o castigo viria com mãos de ferro. E como a cidade estava sem a proteção, porque as bênçãos que recaíam sobre a cidade de Jerusalém tinham sido abandonadas. Deus abandonou essa proteção sobre Jerusalém. Então, a cidade estava desprotegida. Além do que, o Zedequias, o rei, era aconselhado por pessoas que lhe davam maus conselhos. Não, que os babilônios não vão vir com tanta ferocidade. Já fizeram isso uma vez, deixaram todo mundo em paz, levaram só alguns cativos. Então, os maus conselhos, os falsos profetas na época, diziam que a coisa não seria tão grave como Ezequiel estava alertando. Como Jeremias anteriormente alertou também, Isaías, cuidado, mas o povo estava surdo. E haviam realmente falsas previsões de que não haveria guerra, haveria paz, a paz seria preservada. E além de que Deus havia prometido a Ezequiel que depois de tudo acabado, Deus iria recolher, arrebanhar novamente esse povo, iria perdoar esse povo, se ele se redimisse. Aleluia, Deus. E iriam voltar para casa. Amém. Porque já não existia mais a casa deles, o templo não existia, que era o símbolo da unidade política e religiosa do povo judeu, o templo, eram só cinzas. Pode passar mais um? Aleluia, Jesus. Além dessas revelações, Ezequiel também teve revelações sobre o castigo que viria sobre as nações vizinhas. Os moabitas, os filisteus, os edomitas, os tironeses, os sidonitas, os edomitas, os egípcios. Todo esse povo seria dizimado, principalmente os mais poderosos na época, abaixo da Babilônia, que seria o Egito e Tiro. Esses dois mereceram um destaque melhor de Eliseu na sua descrição de como seria a destruição desses povos. Pode mudar? Mas também Deus revelou que esse povo seria restaurado. Depois, me permite, eu vou ler um trecho da sua, pastor, seu artigo aqui, As Alianças de Deus, a última. A promessa de restaurar esse povo que veio através da visão do vale de Açucena, a batalha final do bem contra o mal, no vale de Jezreel. Quem já esteve no Monte Carmelo, principalmente quem já foi militar, olha de cima e vê um compartimento. É um vale. E ali o militar olha e vê, não, ali é a defesa, ali. É um compartimento propício para o que se diz, inclusive em Apocalipse, a batalha final, a batalha de Armagedon, do bem contra o mal, onde o bem seria vencedor. E a remissão do povo eleito, que, por fim, no governo de Ciro, que não era mais Babilônia, já era um persa, 48 anos depois daquele cativeiro, daquela destruição que ocorreu em Jerusalém, aleluia, através de Esdras e Neemias, Ciro autorizou que o povo voltasse e reconstruísse o templo, e reconstruísse a cidade.
e pudessem viver, de certa forma, com prosperidade. Então, essa foi a promessa de restauração para o povo que se redimiu após tantas idolatrias. Bom,